Chegar ao fim de um ano assim cansa mais do que muitos admitem. Eu sei porque também já vivi a sensação de carregar expectativas, orações repetidas, promessas que pareciam certas e respostas que nunca chegaram do jeito que eu esperava. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma, aquele que nasce quando o tempo passa e a situação permanece a mesma. Talvez você esteja aqui porque sente isso agora. Não é falta de fé, é excesso de espera. E mesmo assim, algo dentro de você ainda decidiu não desistir. O Salmo 40 começa com alguém que esperou com paciência pelo Senhor. Não foi uma espera curta nem confortável. Foi uma espera longa, silenciosa, cheia de dias em que nada parecia mudar. Ainda assim, essa pessoa continuou esperando. E é exatamente aí que Deus começa a agir, quando a espera já não é mais sustentada por força própria, mas por confiança. Quando a pessoa já não tenta controlar o resultado, apenas se mantém firme. Há momentos em que a vida parece um poço profundo. Não necessariamente porque tudo deu errado, mas porque tudo demorou mais do que o coração conseguia suportar. E o mais difícil não é cair no poço, é gritar e não ouvir eco algum. É orar e sentir que as palavras voltam vazias. Mas o Salmo nos lembra que Deus se inclina para ouvir o clamor, não ignora a voz cansada, não despreza a oração feita sem força. Este ano talvez tenha sido marcado por esse tipo de clamor. Um pedido simples, repetido, quase sem palavras. Um desejo de mudança, de alívio, de resposta. Deus não se ofende com orações simples. Ele não exige discursos longos, apenas sinceridade. E quando a alma já não consegue elaborar frases bonitas, o coração fala por si. O milagre que fecha um ano não precisa ser algo grandioso aos olhos humanos para ser transformador. Às vezes, ele vem como paz onde havia ansiedade, clareza onde havia confusão, força onde só existia cansaço. Deus trabalha de dentro para fora, porque ele sabe que sustentar uma bênção exige estrutura emocional e espiritual. Talvez você tenha entrado neste ano acreditando que tudo se resolveria rápido. Talvez tenha confiado em pessoas, oportunidades, decisões que não se confirmaram. Isso não invalida sua fé, apenas revela que você é humano. Deus não se surpreende com suas frustrações. Ele as conhece desde o início. O Salmo 40 fala de ser retirado de um poço de perdição e colocado sobre uma rocha firme. Isso não acontece de forma brusca. Primeiro, Deus tira, depois firma, depois estabelece os passos. Cada etapa tem um propósito. A demora que você sente pode ser exatamente o tempo necessário para que seus pés não escorreguem quando a resposta chegar. Agora, permita que esta oração seja mais do que palavras, seja entrega. Senhor, eu me coloco diante de Ti reconhecendo que cheguei até aqui cansado, mas ainda em pé. Reconheço que houve momentos em que pensei em desistir, em me calar, em aceitar que talvez nada mudasse. Mesmo assim, algo dentro de mim continuou esperando. Não porque eu sou forte, mas porque o Senhor me sustentou quando minhas forças acabaram. Se este ano foi marcado por silêncio, que agora seja marcado por resposta. Se foi marcado por espera, que seja fechado com intervenção. Eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que me fez duvidar, tudo aquilo que me fez questionar, tudo aquilo que me fez chorar escondido. O Senhor conhece cada detalhe. Inclina teus ouvidos para este clamor que não é feito de palavras bonitas, mas de necessidade real. Tira-me do lugar onde fiquei preso emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Coloca meus pés em terreno firme, onde eu possa respirar sem medo, caminhar sem insegurança, confiar sem receio de cair novamente. Se houver algo dentro de mim que precise ser ajustado antes da resposta, mostra-me. Se houver algo que precise ser curado antes da virada, toca agora. Eu não quero apenas uma solução rápida, eu quero uma restauração verdadeira. Que o milagre que fecha este ano não seja superficial, mas profundo o suficiente para sustentar o próximo.
Renova minha esperança sem criar ansiedade. Fortalece minha fé sem gerar cobrança. Ensina-me a esperar sem perder a paz. Que a alegria prometida no Salmo 40 comece a nascer agora, mesmo antes da mudança visível. Porque eu confio que o Senhor já está agindo. Eu descanso na certeza de que nada do que vivi foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum dia difícil passou despercebido. O Senhor é fiel para cumprir o que prometeu, e eu escolho crer que este ano não terminará sem um sinal claro do teu cuidado. Eu recebo tua paz, entrego meu controle e descanso na tua vontade. Amém. O tempo da espera desgasta mais do que a própria dor, porque a dor costuma ser direta, mas a espera é silenciosa, repetitiva, diária. Ela se infiltra nos pensamentos, rouba a energia aos poucos e faz a pessoa questionar coisas que nunca questionou antes. Mesmo assim, o Salmo 40 mostra que Deus não age apressado, mas age com precisão. Ele não responde quando a ansiedade grita mais alto, mas quando o coração aprende a descansar, mesmo sem entender. Há pessoas que chegam ao fim do ano sentindo que carregaram pesos que não eram delas. Situações que deveriam ter sido resolvidas, mas ficaram em aberto. Promessas que pareciam claras, mas foram se distanciando. E o mais difícil não é apenas lidar com o problema. É lidar com a sensação de que o tempo passou e nada mudou. Isso gera um tipo de tristeza silenciosa, quase invisível para os outros, mas muito real para quem vive. Deus vê essa realidade. Ele não mede o sofrimento apenas pelo tamanho do problema, mas pelo impacto que ele teve na alma. Por isso, quando o salmista diz que esperou com paciência, ele não está falando de uma paciência tranquila, mas de uma paciência aprendida na dor. Uma paciência construída em dias em que tudo convidava à desistência, mas a fé decidiu permanecer. Talvez você tenha chegado até aqui sem grandes expectativas. Talvez esteja ouvindo esta oração mais por cansaço do que por esperança. E mesmo assim, isso já é um sinal de fé. Porque continuar buscando a Deus quando a força diminuiu é um tipo de confiança que Ele honra profundamente. Deus não exige entusiasmo, Ele responde à sinceridade. Há milagres que não chegam como explosão, mas como reorganização. Deus começa colocando ordem onde havia confusão. Começa devolvendo clareza onde a mente estava sobrecarregada. Começa trazendo descanso onde tudo era urgência. Esse também é milagre. Porque uma mente em paz consegue sustentar aquilo que uma mente ansiosa perderia. O Salmo 40 mostra que Deus não apenas tira do poço, Ele coloca em lugar firme. Isso significa que o livramento não é temporário. Deus não puxa você para fora apenas para te deixar vulnerável novamente. Ele estabelece, fortalece, ensina a caminhar de forma diferente. Muitas vezes, a espera foi necessária para que você não voltasse ao mesmo lugar depois da resposta. Agora, permita que esta oração continue trabalhando dentro de você, sem pressa, sem cobrança. Senhor, Tu conheces o peso que este tempo de espera gerou dentro de mim. Tu sabes como foi acordar repetidas vezes com o mesmo problema, como foi tentar seguir em frente sem respostas claras, como foi sustentar a fé quando as emoções já não colaboravam. Eu não escondo de Ti o meu cansaço, porque sei que o Senhor não rejeita um coração cansado. Se em algum momento eu pensei que estava sozinho, perdoa-me. Se em algum momento achei que o Senhor tinha se esquecido, restaura minha confiança. Hoje eu escolho lembrar que o Teu silêncio nunca foi ausência, foi cuidado. O Senhor estava trabalhando em áreas que eu não via, ajustando coisas que eu não entendia, preparando um caminho que eu ainda não conhecia. Visita agora os lugares mais sensíveis da minha alma. Toca as memórias que ainda doem, as expectativas frustradas, os sonhos que ficaram suspensos. Eu entrego tudo isso sem reservas, sem filtros, sem máscaras. Eu não quero terminar este ano carregando feridas abertas. Se existe algo que precise ser encerrado antes que o novo comece, encerra agora.
Se existe algo que precise ser restaurado antes que eu avance, restaura. Se existe algo que precise ser retirado antes que a bênção se manifeste, remove com cuidado e sabedoria. Eu confio no teu processo, mesmo quando ele não é confortável. Que o milagre que o Senhor está preparando não seja apenas uma solução externa, mas uma transformação interna. Que eu não receba apenas uma resposta, mas uma nova forma de confiar. Que eu não receba apenas um alívio, mas uma maturidade espiritual que me sustente daqui para frente. Ensina-me a esperar sem endurecer o coração. Ensina-me a confiar sem me tornar ingênuo. Ensina-me a descansar sem me acomodar. Eu não quero perder aquilo que o Senhor está construindo dentro de mim por causa da pressa de ver resultados. Se este ano me ensinou algo, foi que nem tudo acontece no meu tempo. E hoje eu aceito isso não como derrota, mas como aprendizado. Eu reconheço que o Senhor enxerga o que eu não vejo, conhece o que eu não compreendo e prepara caminhos que eu jamais imaginaria. Fortalece agora minha fé enfraquecida. Não com emoção passageira, mas com convicção profunda. Que eu sinta a tua presença mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Que eu tenha paz mesmo quando a resposta ainda está a caminho. Que toda ansiedade seja substituída por confiança. Que todo medo seja substituído por esperança. Que toda dúvida seja silenciada pela certeza de que o Senhor continua no controle. Eu não quero terminar este ano com perguntas, mas com descanso. Se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Se o Senhor começou, o Senhor terminará. Se o Senhor me sustentou até aqui, não será agora que me deixará cair. Eu me apoio nessa verdade, mesmo quando tudo parece incerto. Eu declaro que este tempo de espera não foi desperdício, que cada dia difícil contribuiu para algo maior, que cada lágrima regou uma promessa que ainda florescerá. Eu escolho crer que o milagre que fecha este ano não virá tarde, virá no tempo certo. Eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. Eu entrego tudo a Ti. Amém. Chegar ao fim não significa que tudo foi resolvido, mas significa que algo foi compreendido. E isso muda tudo. Há momentos em que Deus não encerra a história mudando imediatamente as circunstâncias, mas mudando quem você se tornou ao atravessá-las. Quando o coração entende isso, a ansiedade diminui, a cobrança perde força e a fé encontra um novo lugar para se firmar. O Salmo 40 termina mostrando que, depois da espera, depois do clamor, depois do poço, existe um novo cântico. Não um cântico forçado, não um louvor fingido, mas uma gratidão que nasce naturalmente de quem reconhece que sobreviveu, que foi sustentado e que ainda está de pé. Isso já é milagre. Estar de pé depois de tudo o que tentou te derrubar é uma resposta clara de que Deus esteve presente o tempo inteiro. Talvez o milagre que você esperava não tenha chegado exatamente da forma que imaginou. Talvez ele ainda esteja se aproximando. Mas algo importante já aconteceu dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa que começou esse ano. Você não ora do mesmo jeito. Você não sente do mesmo jeito. Você não reage do mesmo jeito. E isso é sinal de crescimento espiritual, mesmo que tenha nascido da dor. Deus não desperdiça processos. Nenhuma espera foi em vão. Nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhuma noite em silêncio foi ignorada. Tudo foi visto. Tudo foi contado. Tudo foi considerado. E quando Deus decide agir, Ele não age de forma incompleta. Ele fecha ciclos de maneira definitiva. É por isso que este momento é tão importante. Porque não é apenas sobre pedir algo novo, é sobre encerrar corretamente o que ficou aberto. Há pessoas que entram em um novo tempo ainda presas emocionalmente ao anterior. E Deus não quer que você avance carregando pesos que já deveriam ter sido entregues. Agora, deixe esta oração selar esse encerramento dentro de você. Senhor, eu chego diante de Ti não para exigir respostas, mas para descansar na certeza de que o Senhor sempre soube o que estava fazendo. Hoje eu não quero mais lutar contra o tempo, nem disputar controle com o futuro.
Eu entrego o que foi, o que é e o que ainda será. Tudo pertence a ti. Se este ano terminou diferente do que eu planejei, eu aceito. Se alguns sonhos ficaram pelo caminho, eu entrego. Se pessoas se afastaram, eu libero. Se portas se fecharam, eu confio. Eu não quero carregar ressentimento, frustração ou culpa para o próximo ciclo. Eu escolho fechar este tempo com paz. Que tudo aquilo que não veio de ti perca força agora. Que toda voz interna que me acusa, me cobra ou me diminui, seja silenciada. Que toda comparação seja quebrada. Que toda sensação de atraso seja substituída pela certeza de que o Senhor nunca se atrasa. Eu renuncio ao peso de tentar entender tudo. Eu não preciso de todas as explicações para confiar. Eu não preciso enxergar o caminho inteiro para dar o próximo passo. Eu apenas preciso saber que o Senhor está comigo, e isso é suficiente. Se existe algo que ainda me prende ao passado, mostra-me com clareza e ajuda-me a soltar. Se existe algo que precisa ser perdoado, libera meu coração. Se existe algo que precisa ser curado, toca agora com tua presença. Eu não quero atravessar para o próximo tempo fragmentado por dentro. Eu declaro que o poço não foi o meu fim. Foi apenas um lugar de transição. Foi ali que aprendi a ouvir mais, depender mais, confiar mais. Foi ali que minhas certezas humanas caíram para que a fé verdadeira pudesse se levantar. Eu não desprezo esse lugar, mas também não permaneço nele. Hoje eu aceito o novo cântico que o Senhor colocou na minha boca. Mesmo que ainda seja suave, mesmo que ainda esteja nascendo, eu escolho cantar. Eu escolho agradecer não apenas pelo que recebi, mas pelo que estou prestes a viver. Que este encerramento de ano não seja marcado por medo do que vem, mas por expectativa tranquila. Eu não espero o próximo tempo com ansiedade, mas com esperança. Porque sei que o mesmo Deus que me sustentou até aqui continuará me guiando. Abençoa minha mente, para que ela não fique presa ao que poderia ter sido. Abençoa meu coração, para que ele não se feche por causa das decepções. Abençoa minha fé, para que ela continue firme mesmo quando os sinais ainda forem discretos. Que a paz que excede todo entendimento se estabeleça agora dentro de mim. Não uma paz baseada em resultados, mas uma paz fundamentada na confiança. Que eu durma melhor, que eu respire melhor, que eu viva com menos peso e mais entrega. Eu declaro que o milagre que fecha este ano pode não ser barulhento, mas será profundo. Pode não ser visível para todos, mas será transformador para mim. Pode não impressionar os outros, mas alinhará completamente o meu interior. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho seguir. Se o Senhor decidiu virar esta página agora, eu aceito. Se o Senhor decidiu escrever algo novo, eu estou disponível. Se o Senhor decidiu me ensinar mais um pouco antes da resposta final, eu permaneço. Nada do que vivi foi em vão. Nada do que enfrentei foi desperdício. Tudo cooperou para algo maior, mesmo quando eu não percebi. Eu encerro este tempo com gratidão. Gratidão pela força que não veio de mim. Gratidão pela fé que resistiu. Gratidão pela presença constante do Senhor em cada detalhe invisível. Que este encerramento seja leve. Que este fechamento seja completo. Que este descanso seja real. Eu entrego tudo nas tuas mãos. E confio. Amém.